Então, sobre a lei de conservação, eu acredito que não tenha muito a dizer, mas tem um resíduo aí a se comentar. Primeiro que sob instinto de conservação é um tanto quanto óbvio, porque não faria sentido, na lógica reencarnatória espírita, você brincar com o primeiro leão que aparecer na savana africana porque você é, sei lá, supernatureza, sabe? Então, você pode ser ativista e tudo mais, mas na hora que o bicho pegar, você vai correr. A ideia é essa. E falando no tal do bicho, é um dado relevante dizer que, segundo alguns pensadores de nosso tempo, na área do comportamento, inclusive, nós somos a primeira espécie do planeta a sobrepujar o instinto de conservação com a necessidade do hedonê, né, do prazer. Em outras palavras, é que nosso instinto de preservação ele foi vencido pela necessidade compulsiva de sentir prazer. Daí o gradiente, a título de exemplo, alguns pecados capitais como a gula, como a preguiça, como a luxúria, até o vício em adrenalina, como pular de bungee jumping, pular de paraquedas sem paraquedas, né? Aqueles trajes que são aerodinâmicos, enfim, se pendurar em prédios extremamente altos. É aquela ideia contemporânea pós-moderna do hashtag vida louca. E até uma deturpação, né, do ditado popular Carpe Diem, onde lê-se no provinciano: aproveite o máximo cada momento da vida. A ideia é essa. Mas há uma diferença não só diametral como abissal quando o tal do bicho gente ouve o ditado e quando um ser humano reflete sobre o que ouviu. A verdade é que o bicho gente ele entende que o significado desse ditado é a busca incessante pelo prazer, seja pelo prazer do ego ou pela mera satisfação dos sentidos das vísceras. A lá Dionísio ou Baco, que basicamente são as mesmas entidades. Já o ser humano ele decalca a frase nos panos e páginas da busca do ideal das virtudes e da sabedoria. Então, resta saber qual dos dois você é agora. Eis aí a primeira ferida narcísica. Então, fechada essa questão do instinto de conservação, que é natural, vamos aos meios de conservação. E aí é que abrem-se os múltiplos amos da copa da subjetividade se você não tiver a objetividade sobre o que você quer conservar. Então, falo da costumeira relação entre realidade objetiva e realidade subjetiva. E é justamente aí onde a premissa ela deve ser clara. Você sabe que o instinto de conservação ele é atributo natural da sua condição reencarnatória, assim como a de todos os seres vivos. Mas quando a gente adentra pelos meios de conservação, primeiro é preciso saber sobre o que você quer conservar. E se o assunto aí enveredar pelo subjetivo alucinatório de cada um, aí cada qual vai ter a sua justificativa muito sensata no que diz respeito à conservação daquilo que lhe agrada, da relação do máximo lucro e mínimo esforço. O que eu estou querendo dizer é que se a conservação enveredar pelos ramos do ego, aí o bicho pega. Muito bem, com todo respeito ao Livro dos Espíritos, o texto ele é vago e pobre. Isso porque talvez o assunto ele demanda mais tinta de caneta e ainda há uma interferência dinâmica mutável do bicho gente e suas maluquices. E ele é pobre no sentido de que se lê mais sobre a matéria-prima do planeta, como substrato do necessário, mas a gente sabe que isso é no mínimo provinciano e minimalista, né? Kardec, inclusive, ele expõe em nota, o que é extremamente relevante, bem colocado, que não se trata meramente da natureza enquanto entidade única nesse assunto. Em aspas, inclusive, ele fala, eu vou até ler aqui: a natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Fecha aspas. Então há de se ter a variável do tal do bicho gente, porque se chamar de macaco gente, tem gente que se chateia. E eis aí a segunda ferida narcísica. E é uma nota relevante que natureza no texto é escrita com a primeira letra maiúscula. E ainda que se fale sobre os limites e os destinos
desses recursos, acho que na pergunta 706, 706, ainda assim é vago e óbvio, porque em se tratando de matéria, tudo se resume ao universo bariônico que nos cabe. Bariônico no sentido da tabela periódica. Em outras palavras, é que não é possível construir uma casa sem tijolos, a ideia é essa. Ou seja, na prática, vai desde os alimentos até a tecnologia. No caso da mineração, por exemplo, de nióbio, de ouro, de cobre, você não consome do ponto de vista fágico, mas você está usando agora, ouvindo esse áudio. E esse tipo de rasura na natureza, ela degrada mais o meio ambiente do que a própria alimentação. Mas enfim, e antes que algum neurótico de Lenin e Marx ele adentre na sala, a argumentativa no texto não veste o comunismo. É, no melhor dos elogios, ingênuo achar isso. Hoje a gente precisa explicar tudo. Então estamos anos-luz de chegar a uma organização social nesse nível. E falando em utopia neurótica e delirante, isso cabe na mesma proporção ao ativismo à la Greta, que é muito legal e politicamente correto levantar a bandeira, mas o assunto é infinitamente mais complexo e intrincado. O resumo da ideia é que não dá para alimentar o planeta com agricultura orgânica, e somente um idealista cognitivamente maduro pode achar que plantar coentro, cebolinha e tomate na área de serviço do apartamento vai salvar o meio ambiente e o urso panda na China. Inclusive, acho que vale a nota de rodapé, que é preciso ter muito cuidado e cautela quando nós delegamos competências e legitimidade aos jovens, porque o jovem tem dois problemas estruturais, um é orgânico e o outro é comportamental. E o orgânico é que o jovem ele tem muito hormônio e pouca capacidade de medir consequência. E eu estou falando da imaturidade anatômica e funcional do córtex frontal. Isso é fato científico. E a questão comportamental é que o jovem tem muita opinião, mas tem pouco repertório. Então quer dar um jeito no mundo e não arruma o próprio quarto. As linhas gerais elas servem aos meios de conservação em pequena escala, mas quando a tribo aumenta de 80 pessoas para 8 bilhões, aí o assunto demanda mais expertise. E a velha inimiga dos brasileiros, né, a inteligência. Então, um atributo mais presente no brasileiro comum do que o cotovelo em peixe. Essa ideia, em outro parágrafo, pode-se dizer que não se trata só de água e trigo, mas de questões muito mais complexas de ordem restritiva ou de controle. E para configurar o exemplo, eu volto ao que eu já comentei sobre a Indira Gandhi, que inclusive foi assassinada por dizer algumas coisas óbvias. Inclusive a política de controle de natalidade dela, que ela obrigava os homens a fazer vasectomia. É um hediondo absurdo, ferindo os direitos humanos e tudo mais, mas o resultado da superpopulação é o que nós estamos vendo hoje na Índia, né? Miséria, fome, doença, pobreza. E muita gente nos moldes de hoje levantaria bandeiras e mais bandeiras sobre isso. Mas eu duvido que alguns desses ativistas vá fazer, sei lá, uns lanches na rua de Bombaim ou vá a um dentista nas sarjetas da rua de Calcutá. Então, assim como não protesta contra o Hamas, nem vai impedir os bailefantes da favela recheado de pedofilia, objetificação feminina, apologia ao crime, enfim, né, protesta contra a polícia sendo filmada por muitos iPhones ativistas. Enfim, pode parecer desvio e desconexo, mas a conservação da unidade ela demanda uma ordem rígida no grupo, ainda mais se for no nível intelectual do brasileiro comum. Eu falo do lato sensu e não do grupo de pessoas brilhantes que você conhece, é óbvio. Então, caso haja dúvida nesses absurdos que eu disse, é só medir a situação política, econômica, social, educacional, segurança, IDH, e aí avaliar se está tudo na ordem e progresso da bandeira tupiniquim. Então, voltando ao assunto, ainda que não tenhamos saído dele, nós temos a relação natureza e consumo, ou seja, meio ambiente, bicho-gente, e temos o eixo sociológico do pensamento, né, que é o bicho-gente com o próprio bicho-gente, que é o grupo com o indivíduo. E
E respeitando a pergunta 704, quando a questão trata sobre a necessidade de viver, os espíritos dizem que Deus nos facultou os meios de conseguir. E na resposta eles inserem, inclusive, que se nós não formos bem-sucedidos nos meios de garantia de vida, é porque nos faltou compreensão. Mais uma vez, a inteligência acena lá do cantinho da sala, escondida debaixo da mesa, sabe? Atrás da cadeira, coberta pela toalha da mesa e com a luz apagada. E na suma de tudo, nós temos a conclusão que nós temos os meios necessários de subsistência e por isso os meios de conservação, em se tratando de matéria-prima substancial bariônica, mas não fala da ordem social, econômica, política, educacional. Isso está nas nossas mãos, né? E eis aí a angústia. Mas matéria é matéria. E está acabando, porque tem muita gente com consumo excessivo. Alguns desses substratos é óbvio que não são renováveis. E a outra página do assunto é que há o aspecto sociológico com políticas predatórias e parasitárias em relação ao meio ambiente. O que não significa que o ativismo dos jovens histriônicos de piercing em múltiplas partes do corpo e cabelo azul vai resolver o problema. É muito legal pela conscientização das causas, o idealismo empático por Gaia, o amor ao louva-a-Deus de Madagascar, mas tudo isso vai até a página 3 do prefácio. Não recrimino a atitude, mas eu só estou dizendo que não é tão simples. Jovem é jovem e adulto é adulto. Você não delega, por exemplo, as finanças da sua casa para sua filha de 12 anos. É isso que eu estou dizendo. Então, porque essa galera quer mudar o mundo, contanto que no fim do dia eles tenham aí um iPhone para postar a sua revolta e a sua indignação pelo sistema que nem eles mesmos sabem definir e dar nome aos bois. E há um total desgoverno nas políticas de controle de natalidade. E ainda, para somar isso tudo, tem uma substancial dedicação ontogênica e deliberado esforço pela estupidez e insensatez. Ou seja, as pessoas elas optam alegremente pelo trio elétrico e o jogo de futebol, ainda que o mundo esteja entrando em colapso, que é basicamente o que está acontecendo nesse país. Dito tudo isso, é só para que você entenda que a lei de conservação é interdependente da condição do desenvolvimento da inteligência e da moral. Não é só vamos plantar mais árvores e comer mais orgânicos. Trata-se de razões sociais e coletivas. E tudo isso está espalhado na mesa do bom senso. E bom senso demanda inteligência, capacidade cognitiva e lógica, saindo do subjetivo e indo ao objetivo, saindo de Platão e indo para Aristóteles.